Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um Corre Podcast. Aqui quem fala é o Alex Tomé e junto comigo está o Careca Cabeludo, o muso do programa, nosso amigo Elton Adriano, bariátrico maratonista. Seja muito bem-vindo, Elton. Salve, meu muso. Muso é você, cara. Não roube esse título. Não tem essa ousadia de roubar esse título. O muso do podcast é todo seu aí, o cabeludo mor. Eu acho que vai ficar eu como muso e você como Careca Cabeludo. Acho que fica bom assim. Fechou, então. Tô indo pra Turquia, né? Depois do podcast com o Maico. Já vou comprar aí minha passagem lá pra Turquia para fazer o implante capilar. E aí, galera, tudo em paz? Boa, é isso Vamos, aí. Eu vamos, acho que é um bom investimento. bom, vamos trabalhar? Hoje nós vamos falar aqui com esse mesmo, nosso querido muso aí, com Alex Tomé, sobre o livro Correndo com os Quenianos. Para quem não sabe, o Alex também é escritor. Ele que escreve nossos tellings aí, nossos stories, nossos copyright todos, o cara manda bem. Escreveu o livro Correndo com os Quenianos, que é um bootcamp, né, que nós vamos falar aí ao longo do nosso podcast. E é uma curiosidade que muitos têm. Eu mesmo, depois que eu li o livro dele, foi assim que eu conheci o Alex, que a gente estreitou essa amizade, fizemos lives, criamos aqui o podcast. Bateu a curiosidade, principalmente, de gastar meu suado dinheirinho para ir para o Quênia fazer esse camp um dia desse. Então, hoje, além de levar conhecimento para vocês, nós vamos matar também uma curiosidade particular desse que vos fala, porque além do livro, eu ainda fiquei com curiosidade. Iniciando, Alex, por que esse fogo no rabo de ir para o Quênia para correr? Ai, cara, legal. Então, vamos lá. Na verdade, eu sempre fui muito consumidor de podcast, né? E uma vez eu estava ouvindo um podcast, na época eu ainda morava na Austrália, e eu estava ouvindo um podcast sobre um cara, um treinador brasileiro que contou a história dele, que ele foi para o Quênia e tal. E isso, cara, pô, para corredores já é ir para o Quênia correr, a gente já tem aquela referência, né? Que corrida é Quênia, Quênia é corrida. E aí, para corredores, eu como treinador, cara, ó, eu vi, cara, eu preciso ir. Na época, não estávamos numa época pandêmica, eu viajava muito. Então, pensei, cara, o Quênia vai ter que entrar nas minhas viagens em algum momento, né? E acabou que eu tive a oportunidade, a gente planejei uma viagem de volta para o Brasil, mas eu não queria vir simplesmente sair lá de Sydney, que é onde eu morava na época, e vir direto para o Brasil. Então a gente fez algumas escalas e eu planejei que uma dessas escalas fosse no Quênia para fazer um running camp, que é ficar lá 2 semanas, onde eu ficaria como se fosse uma concentração, não é um acampamento, mas como se fosse assim, um clube onde tem dormitórios, aí tinha lá piscina, tinha refeitório, tinha academia. Então, eu ficava lá 2 semanas tendo a rotina de treino que eles implantavam lá, comendo as comidas que eles comiam lá, tendo a rotina de academia também. E, além disso, a gente tinha algumas aulas teóricas lá com os treinadores. Então, foi uma experiência que me chamou muita atenção desde o começo. Bacana. Então você morava em Sydney, né? E daí, antes de voltar para o Brasil, você resolveu ir para lá. É, Acho que é a curiosidade de todo mundo, principalmente em questão de valor, né? Já vamos entrar de sola, assim, porque o cara já veio até aqui ouvindo, então ele já vai saber essa questão. É óbvio que você não vai lembrar números, né? A cotação também muda e tudo mais, mas é uma coisa assim para o cara, para o mero mortal, planejar e conseguir ir, se ele tiver essa vontade. Como que é o custo de vida lá nesse período e qual foi o período que você passou lá? Então, cara, eu fui em 2019, em dezembro de 2019, né? Então, foi pré-pandemia, inclusive, né? Você paga em libras, cara, e isso é pounds, né? Libras esterlinas. Acho que é uma das moedas mais valorizadas, aí não sei, acredito que deve estar uns Piada, minha R$ 8 mais filha ou foi para menos. Londres fazer intercâmbio, eu sei como é que são as libras. Cara, sofrimento. E olha, eu recebi em dólar naquela época, né? Dólar australiano, e mesmo assim foi sofrido, cara. Então, em real. Mas assim, não é tão caro assim, tá? Na verdade, assim, é caro, mas se você é caro em função da nossa moeda, né? Se não me engano, cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que era alguma coisa em torno de 1.200 a 1.400 libras o camp, né? Só que esse camp inclui
treinamento, inclui acomodação, inclui comida, inclui os caras, eles vão te buscar no aeroporto, então é o pacote completo. Você precisa pagar isso e você precisa pagar a sua ida para lá, que aí eu também não sei dizer porque, como eu falei, eu estava fazendo algumas viagens e eu saí da Itália para ir para lá. Então, do Brasil eu não sei quanto que é, porque você vai para... você tem que chegar numa cidade chamada Eldoré, que é uma cidade lá perto de Iten, onde é o camp, né? Então, de Eldoré para Iten é uma viagem de carro de uns 45 minutos, mas aí os caras do camp vão te buscar. Então, você não precisa se preocupar com isso. É só você chegar lá nessa cidade e aí, então, você tem duas despesas, na verdade. Chegar lá e pagar esse pacote do camp, na verdade. Bacana que o pacote é tipo uma CVC de corredores, né? Você vai só pagar realmente e o cara vai te buscar, te levar, né? Tem alimentação. É uma parte interessante também que você cita. Nós vamos dar alguns spoilers aqui do livro do Alex, mas não todos, para vocês comprarem também o livro e ajudar o Alex aí na sua nova jornada, que é correr em Marte. Então, ele e o Elon Musk tá Boa, querendo ir para boa, lá dar boa, uma boa. corrida, né? Você sabia, vou te falar, não sei se você ficou sabendo ou se foi notícia só aqui em Floripa isso, mas esse projeto do Elon Musk, o SpaceX, ele foi concebido, digamos assim, em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Ele deu uma entrevista agora faz umas 2 semanas e ele estava falando desse projeto. Ele falou: eu lembro que eu estava lá no Brasil, em Florianópolis, quando a gente conversou sobre isso. Então agora a galera de Floripa só fala disso, do Elon Musk ter tido a ideia do SpaceX em Floripa. Se fosse em Varginha era mais pertinente, né? Mas já que não foi. É verdade. Ô, Alex, a comida lá é muito, muito natural, né, cara? Pelo que você relata no livro, né? Você acha que isso é um dos segredos dos quenianos? Ou principalmente a questão da altitude que você também relata, que teve um sofrimento, né, nos primeiros dias ali da questão da altitude? O que você acha, assim, se você pudesse elencar um item que realmente, assim, que você acha o diferencial dos caras? O que você acha que seria, assim? Sem citar, obviamente, a genética, né, a ancestralidade e tudo mais, assim, mas um item, assim, que eu conseguiria adaptar. Tipo, o Elton vai comer somente carne de carneiro. Isso vai fazer dele um corredor melhor, por exemplo. Isso, cara, você me colocou contra a parede violentamente e dificultou a minha resposta. Porque, obviamente, a genética é o fator predominante para o sucesso deles, né? Com certeza a genética é o primeiro fator. O segundo, o fato de eles nascerem a 2.600 metros acima do nível do mar, faz com que o corpo deles se adapte, né? Então, eles se tornam muito mais eficientes em produzir energia quando eles vêm para o nível do mar. Então, isso são duas coisas que você, Elton, não tem como fazer. Ou, a não ser que você se mude e vai morar numa cidade que tem essa altitude, é muito difícil, né? A alimentação deles é muito natural e é uma alimentação muito simples, né? Então, o que eles comem são muitos vegetais, eles gostam muito de leite de vaca, que é uma coisa muito importante na economia deles. Muitos vegetais, batatas, eles têm lá os repolhos que eles fazem refogado, e tem uma comida específica deles que é muito parecido com a nossa polenta. Então, basicamente, o milho também é muito importante para eles, né? Então, eles moem o milho, fazem aquele farelo e aí colocam lá na água fervendo e ficam mexendo, né? Até sair uma espécie de uma polenta. Esse meio que é é a refeição pré-prova deles, não pré-prova, no dia anterior, que seria a nossa janta de massas para eles essa alimentação. Mas uma coisa que, se o Elton quiser melhorar muito, é fator de sucesso é treinar, cara. Os caras treinam muito, os caras treinam. O cara que corre 5 km, ele vai fazer 140 km por semana. Ou os caras que correm maratona vão fazer 220 km por semana. Eles fazem muito treinamento e uma coisa que eu acho muito legal deles é que eles fazem treinos em grupo. Então, eles estão sempre treinando com uma galera, né? E isso eu acho uma coisa muito importante. E além disso, a determinação, né? Eles têm basicamente o que a gente tem no Brasil com o futebol, eles têm com a corrida, que é aquela fuga de uma classe muito desfavorecida
uma fuga para sair dessa condição. Então, a corrida, um corredor mediano que consegue se destacar no Quênia, ele é mediano mundial, ele já ganha muito mais do que uma pessoa que ganha muito bem no Quênia. Então, por isso que é muito legal para eles conseguir investir na corrida desde cedo, né? Então, o que eles fazem é treinar muito, comer bem e descansar um monte, que são coisas que a gente poderia fazer aqui. Dormir muitas horas, treinar muito e comer comidas de verdade, comidas naturais. Isso são coisas que a gente pode fazer aqui e que a gente geralmente não faz. A gente geralmente não come bem, porque a gente tem acesso a mais coisas, né? Então, a gente come... a gente bebe um vinho, a gente come uma pizza, e não me entenda mal, tá? Eu também faço isso e eu acho que isso é muito legal para nossa saúde mental até. A gente não está correndo pelo nosso sustento. Então, isso são coisas que a gente pode fazer, mas que a gente sabe que baixa o desempenho, né? No desempenho. Mas uma coisa que é muito legal que a gente pode fazer é dormir mais, cara. Dormir mais é realmente muito um diferencial deles também. Eles dormem pelo menos umas 9 horas, 10 horas por dia, entre de manhã e de tarde, né? Eu tento dormir às 8, mas está cada dia mais difícil, mas tenho mantido assim como meta de vida, principalmente depois que eu li o livro, cara. Eu vi o quanto é importante realmente a questão do descanso, né? Item é perto da onde o Kipchoge reside lá, corre, trombou com ele, passou por ele, Isso. deixou ele para trás? Isso, Iten é bem pertinho de... cara, eu acho que em português fala Eldorê, mas eu não lembro exatamente como é que eles pronunciavam lá no Quênia. Que é a cidade do Kipchoge, Eldorê. Então, isso é mais ou menos uns 40 minutos. Especificamente, eu não vi ele, mas as pessoas que vão para esse camp costumam ver ele. Não, assim, não é toda a turma que vai, mas é frequente. Inclusive, esse local que eu fui, eles têm um Instagram, que eles mantêm bem ativo. E na semana, quando eu voltei do Quênia, eu cheguei no Brasil, eu vi uma foto do Mofará, treinando lá na pista onde eu estava treinando uma semana atrás. Putz, cara, errei por uma semana, mas é bem normal você ver. Quando a gente estava passando lá, a Bridget Kosgei foi a menina que ganhou várias maratonas agora e é uma das melhores corredoras da história. A gente viu ela passando na Bracinho, né? cidade porque ela é de Iten. É isso. Então é bem normal a gente ver pessoas bem famosas e corredores bem famosos por lá. É normal eles saírem de grandes centros e irem para lá para treinar, justamente por isso que eu falei, por estar perto da família, por estar perto dos amigos, poder treinar em equipe, o fato de treinar em altitude também. Então tem vários fatores que levam eles de volta para lá. Então é bem normal você passar correndo na rua e ver um campeão de major passando correndo aí pelas pessoas. Eu corro e no máximo que eu vejo é ninguém. Mas se tiver o Aqui, ET, né? meu ET, eu olho para cima às vezes assim, vejo a galera chegando. Alex, e é só terra o treinamento dos caras? Só terrão? Tem asfalto? Como que funciona? E qual a vantagem que você vê em treinar maior parte do seu tempo num terreno assim, digamos, com desnível, com a dificuldade ali de tração, que às vezes o asfalto não te dá, né? Como que é o treinamento deles nesse sentido de piso? É uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes. E nessa cidade só tem uma estrada de asfalto, que é uma rodovia que cruza a cidade. Fora isso, é só estrada de terra, né? Então, eu diria que 98% dos treinos deles é sempre em estrada de terra. E isso é muito interessante, cara, porque isso faz com que a gente possa aumentar o nosso volume de treino, porque o impacto ele é diminuído, né? Porque treinar em terra, a terra absorve muito mais o impacto do que o asfalto, por exemplo. Então, facilita bastante. Tem isso que você falou, dessa tração. Então, quando a gente vai correr em terra, também pela energia elástica, a gente não vai conseguir ter o mesmo rendimento. Então, se o correr fácil para vocês é num pace 6 no asfalto, provavelmente na terra vai para 6,5, 6,10. Porque quando a gente pisa, a gente não tem um retorno elástico tão rápido quanto tem no asfalto. Isso em uma competição faz muita diferença, mas no treinamento não vejo tanta diferença. Então, o que o cara vai estar sempre treinando na estrada de terra, mas ele também precisa treinar no asfalto para que as articulações, os ossos dele esteja preparado
para quando for para o asfalto, para não ser só piso fofo, quando for para o asfalto é só pancadaria, coisa dura, e a parte óssea não aguentar, por exemplo. Então é importante treinar nos dois. Mas como eles fazem um volume muito alto, se eles fizerem vou fazer 10% do meu treino em asfalto, esse 10% é uns 30 km por semana. Então não é pouca coisa, sabe? É bastante coisa. Então é importante. Sobre a parte de subida, é muito legal porque eles não fazem muito fortalecimento muscular, como a gente faz aqui na academia. E aí tem outras questões, né? A gente também faz por qualidade de vida, por longevidade, em função de doenças, em função da gente dormir melhor. Quando eu falo melhorar a qualidade de vida, é assim, eu vou pegar um balde cheio de água do chão. Isso exige força. Eu vou sentar no vaso para fazer as minhas necessidades. Isso é um agachamento, você está sentando e está subindo. Então, isso traz longevidade, né? Você fazendo musculação agora, você vai ter benefícios daqui 20, 30 anos. Então, a gente não está falando só em desempenho, por isso que é legal a gente fazer musculação. Eles Tem uma pensam frase somente em sua, desempenho. E eles não... tem uma frase sua interessante no livro, né, que você fala: um remédio pode baixar sua pressão, mas não vai lhe dar forças para levantar da cama. A musculação faz os dois. Essa frase é muito legal mesmo, eu gosto dela. Então, e aí o que eles fazem é, como eles não fazem musculação, o fato de fazer subida acaba fazendo um fortalecimento muito específico, né, dos músculos específicos da corrida. Então, ele sim traz muitos benefícios. A gente vê aqui assessorias fazendo repetições em subida, mesmo para pessoas que correm no plano. Uma dos objetivos também é fazer esse fortalecimento específico, como se fosse a musculação mais específica que você pode fazer para a corrida. Então, por isso que a estrada de terra é tão importante para eles poderem fazer um volume maior, e o terreno acidentado faz esse fortalecimento muito específico que ajuda eles depois nas provas planas. Eu, sinceramente, eu preciso até trabalhar meu mindset aí para gostar de plano, sabe? Eu deixei de gostar. No começo da minha corrida eu gostava mais, hoje em dia eu já gosto mais do sobe e desce ali, ou até mesmo mais subida, predominantemente. Quando eu tenho que fazer um tempo run aí no plano, uns 12, 15K, eu acho mais sofrido. Não sei se é porque é a questão de velocidade, ou se eu gosto mesmo de descansar na subida e descansar na descida e assim por diante. Eu acho que depois que você aprende um pouco de técnica, começa a conhecer micro, assim, porque eu sou super iniciante, você começa até a descansar subindo, né? A galera acha meio incoerente essa frase, mas eu já estou nesse estágiozinho, assim, de começar a gostar e entender que eu consigo até descansar subindo. Então, isso é uma coisa bem questionável que eu vou falar agora, e não tem nenhum dado científico em relação a isso, mas uma coisa que eu faço com alguns alunos meus de ultramaratona, e eu também faço, por exemplo, hoje eu fiz um treino leve. Esse treino leve, ao invés de eu ficar rodando no plano, eu fiz 10,5 km com subidas e descidas. Aí, o que era o meu parâmetro de leve? É a minha percepção de esforço. Então, eu subi caminhando, eu desci correndo devagar. Eu, no plano, corri leve. Então, a minha percepção de esforço na subida, na descida, no plano era a mesma. Só que daí eu adaptava a velocidade. Eu subia caminhando, eu descia um pouco mais rápido, plano bem tranquilo. Então, para quem treina para provas de montanha, de trilha, a pessoa tem que estar adaptada, né? Ela tem que se sentir confortável subindo, porque a maior parte do tempo de uma subida, de uma prova de montanha, é subindo. Porque pensa que se a prova tiver 21 quilômetros e tiver lá 5 quilômetros de subida, esses 5 quilômetros de subida vai tomar muito tempo. Então, a maior parte da prova geralmente é subindo. Então, a pessoa tem que estar se sentindo confortável subindo. Ela não pode estar fazendo um esforço muito grande, porque senão ela não vai aguentar até o final. Então, se sentir bem e confortável subindo é realmente muito importante para quem vai fazer esse tipo de prova. Lá do Quênia, o que você trouxe de bagagem assim que você acha mais importante? De conhecimento, de performance, de alimentação? Se você colocasse, pudesse elencar assim, o que você fala? Falar, por exemplo, aprendi que a comida é o mais importante, aprendi que o sono, se você pudesse enumerar. Hoje eu estou pegando pesado aqui nas enumerações, né? Para botar assim, já que é de casa, a gente aperta o convidado, sabe? Quando é outro, a gente dá uma afrouxada.
O bom é que a gente não combinou, e aí eu tô só pensando assim, cara, o Elton vai estar me fudendo. Vamos lá. Foi só porque eu te chamei de careca cabeludo lá no começo. É, na verdade, acontece o seguinte, cara, a comida, eu não achei um fator tão relevante porque eu já me alimento assim, por questões. Primeiro porque eu gosto de vegetais, frutas, verduras, para mim é bem normal. Acho que a maioria das pessoas que comem em casa, como eu trabalho em casa, então eu tenho a probabilidade, a possibilidade de cozinhar o meu próprio almoço. E isso é muito legal, né? Porque eu vou na feira, pego o que está mais barato, que quer dizer que as frutas e verduras da época, então elas são mais baratas. E eu cozinho isso. Então, para mim, foi muito fácil. Eles também não comem muita carne, eu também não como muita carne. A única coisa diferente é o leite, que eu não sou muito fã, e por não gostar mesmo. Então, a comida foi bem tranquila, bem normal. Algumas coisas que me chamaram a atenção foi, primeiro, o respeito deles ao próprio corpo, porque a maioria deles não tem um treinador. Então, o que eles fazem eles têm mais ou menos uma estrutura de treino, que é meio que para todo mundo vale esse, não tem uma individualização. É legal também a gente falar que desses atletas que eu falei, de 3, 4 mil atletas profissionais que tem lá em Iten, pensa uma cidade de 30 mil pessoas, tem uns 3, 4 mil atletas que são profissionais. Esses caras aí, uns 95% ainda não ganhou nada. São atletas que são muito bons no Quênia, e ser muito bom no Quênia é muito difícil, né? Porque lá tem muita gente boa, mas eles ainda não ganharam nada, porque dentro do Quênia as provas não pagam um prêmio legal. Então eles têm que sair para ganhar e valer realmente a pena. Só que para sair, para ganhar e valer a pena, precisa ter dinheiro para investir em passagem aérea, em hotel, em inscrição. E a maioria deles não tem condição de fazer isso. Então eles têm mais ou menos uma estrutura de treino que vale para todo mundo, porque os caras não têm treinador. Só que eles ouvem o próprio corpo. Então é lá, 12, 13 treinos por semana, aí geralmente 1, 2 treinos por dia. E aí os caras sentem o corpo e dizem assim, cara, hoje eu tô me sentindo cansado, eu não vou treinar. E aí ele não treina. E não é preguiça. É porque ele entende que ele precisa estar descansado para treinar, ele precisa estar bem para treinar. E aí no dia seguinte ele vai sentir, cara, olha, hoje eu posso apertar um pouquinho mais. Então ele vai apertar um pouquinho mais. Isso me fez pensar um pouco mais sobre isso, em ouvir um pouco mais o meu corpo, não ser tão rígido à estrutura de treinos. Isso é uma coisa. A segunda, é óbvio que a estrutura de treinos ela está pensada, né? Pensando nas assessorias, os treinadores pensam, né? Tem essa estrutura de treino. Mas é muito do atleta falar assim, cara, eu dormi mal, eu trabalhei o dia inteiro, eu não estou conseguindo treinar, eu vou falar com o meu treinador porque eu não vou conseguir fazer 10 tiros de 1.000, porque eu não vou render. Então, eu vou conversar com ele. Às vezes, você conversa com o treinador e ele fala assim, cara, em vez de 10 de 1.000, faz uma rodagem leve de 6 km, então. Já que você teve uma noite de sono ruim, você trabalhou o dia inteiro e não está disposto. Então, essas adaptações, elas são bem importantes. Não seguir exatamente o que está descrito ali. Isso foi uma coisa muito importante. A outra coisa é a quantidade de tempo e de atenção que eles dão para descanso. Então, como eu falei, eles dormem aí 8, 9 horas por noite, eles vão dormir pelo menos mais 1 hora de tarde. Então, sem contar que esses caras, eles acordam, treinam, descansam, almoçam, treinam, descansam, dormem. Então, exatamente treino, alimentação e descanso. Então, se eles não estão treinando, eles estão ou descansando ou comendo. Não fazem mais nada. Então, é óbvio que isso não é viável para a gente, porque a gente trabalha, tem várias outras coisas, mas a importância do sono, realmente, eu vivi lá por 15 dias e eu não tinha muito entretenimento, a internet não funcionava, meio que não tinha o que fazer, então você tinha que descansar. E eu percebi muita diferença, porque eu fiz lá, cheguei a fazer 11 treinos, eu acho, numa semana, incluindo musculação. E isso não é um volume de treino que eu faço normalmente. Mas eu me sentia pronto e preparado, porque eu dormia 9 horas por noite, eu dormia de tarde, eu descansava. Então, realmente faz muita diferença se a gente puder descansar, puder dormir bem. Então, isso é duas coisas que eu elencaria. O respeito à sua percepção do seu corpo e o descanso, além do treinamento, obviamente. Né? Coisas essenciais, né? Se autoconhecer e descansar. E muitas vezes a gente quer inventar muita coisa, né? Quer comprar não sei o quê, quer tomar não sei das quantas. No final, o cara precisa dormir e conhecer seu corpinho. Só isso. Eu acho que a gente inverte algumas coisas, né?
A gente pensa, vou comprar um tênis de 1.800, vou comprar aquele suplemento e tal. É legal, se você tiver condições, é legal fazer isso. Mas como é que tá a base? Tá treinando, comendo e descansando bem? Porque se você fizer esses três bem feitos, o seu desempenho vai ser muito bom já. E aí você começa a perfumaria de, cara, vou trabalhar num detalhezinho aqui, vou comprar esse suplemento aqui, mas isso é um detalhe. O grande parte do nosso desempenho, nossa melhora é simples. É muito simples. É alimentação, descanso e treino. Alex, você tem livro físico, não aí com você, que eu sei que hoje você não tem, mas você tem livro impresso aí, que dá para a gente fazer uma surpresa aqui no meio da live, do podcast, é Força do Hábito. Então, eu mandei, fiz a primeira remessa e essa saiu bem rápido. E depois mandei fazer mais uma e eu tenho mais, cara, tenho mais algumas cópias assim, dá para fazer alguma coisa. Eu não tenho aqui comigo, mas eu consigo enviar. Nós não combinamos, galera. Esse aí também Então, não estava combinado, hein? Esse aí não não, o estava que combinado, esse me surpreendeu, cara. você acha da gente enviar um livro para a primeira pessoa que ouvir esse pedaço aqui e citar lá nos comentários ou no direct para mim e para você que ouviu até esse ponto e sabe que vai ganhar esse livro? O primeirão mesmo. Vou fazer o seguinte, então, ó, a primeira pessoa que postar nos stories, nos marcar e disser assim, ouvi o podcast e ganhei o livro, aí a primeira pessoa, ou alguma coisa nesse sentido, né? A pessoa ganha o Excelente. livro. Primeira Só marcação que a gente tiver. Só printar lá no meu perfil, no do Alex, também tem o Instagram lá do Corre Podcast agora. Printa lá a capa do episódio, posta no Stories marcando a gente e fala, eu ganhei. Então, o primeiro que aparecer para nós, nós vamos dar um jeito aí de enviar esse livro. Pode ser? Boa, boa. Podemos enviar já na semana que vem. Vamos ver, já está dando mais ou menos uns 27 minutos. Vamos ver quem vai ouvir até aqui e quem vai ganhar esse livro aí. Alex, como eu disse, está dando os 27, né? Vamos aqui na nossa faixa aí de meia hora. Mas fazer uma última pergunta. Na verdade, queria que você fizesse a auto-pergunta. O que você gostaria que eu tivesse perguntado e que eu não perguntei sobre o livro? Cara, eu vou falar aqui, eu acho que é a parte mais legal do livro, que é como eu cheguei no Quênia, cara. Fique à E vontade, fale é mais. para eu falar a história? Isso. Tá. O que aconteceu é o seguinte, como eu falei, né, eu me preparei muito tempo para conseguir fazer essa viagem. E essa viagem iniciou, eu estava em Milão, na Itália, e foi a primeira vez que eu viajei sem a Modelando, minha tá, galera? noiva, Alex é numa modelo. viagem. É. Foi a primeira vez que eu viajei sem uma viagem internacional longa assim, sem a minha noiva. E ela é extremamente organizada com essas coisas, pega os documentos, deixa tudo bonitinho, sabe o horário, e tem tudo marcado, e guarda no e-mail, tem tudo certinho. Cara, quando a gente tá, e como eu tô com ela, eu já comecei a relaxar nesse tipo de coisa, porque eu sei que ela tem todas essas coisas. Mas eu ia sozinho, né? Então eu pensei, cara, vou ter que fazer essa parte de organizar tudo, deixar tudo separadinho e tal. E aí cara, eu fui, separei esses documentos, olhei de novo e tentei, chequei, tava tudo certo. Na manhã seguinte, eu vou partir umas 11 da manhã, eu acho. Na manhã seguinte, eu pensei, cara, eu vou sair de casa umas 6 da manhã para garantir que eu vou chegar lá na hora certa, para garantir que se tiver qualquer problema eu tenho tempo e tal, tal, tal. Beleza. Quando eu cheguei no aeroporto, cara, eu comecei a olhar para os monitores, lá para as telinhas, e eu não achava o meu voo, cara, não achava, e eu procurava, ia para outro lugar, e não achava, eu comecei a ficar puto, cara. E eu pensei, cara, eu me programei um monte, eu guardei dinheiro, eu trabalhei um monte para conseguir chegar aqui e tal. E aí eu pensei, vou lá no guichê da empresa, né? Porque eles vão ter que me dar uma explicação. E eu cheguei, eu tava pistola, cara. Eu cheguei para a mulher do caixa e falei assim: olha só, meu voo é essa hora, não tô achando os monitores. Se isso aqui for cancelado, eu vou perder o primeiro dia. E comecei a falar um monte, cara. E a mulher, cara, ela foi extremamente simpática, tranquila. Ela falou assim: posso ver seu passaporte? Ela pegou meu passaporte, colocou lá no sistema e tal. Ela me devolveu o passaporte. E, cara, assim, ó, uma santa, sabe? Muito calma, bem tranquila. E ela olhou para mim e falou assim: você tá no aeroporto errado. E daí eu, puta, cara, eu não acredito, velho. Eu separei tudo certinho, fiz tudo bonitinho. E aí
Daí eu falei, tá, mas onde é que é o outro aeroporto? Aqui pertinho? E daí ela falou assim, é no aeroporto tal, me deu um nome. E daí eu fui olhar no mapa, cara, era 60 quilômetros de lá onde eu tava. Faltava E quanto tempo? faltava aí umas 3 horas. Só que daí eu fui olhar para transporte, só tinha 3 ônibus que faziam essa rota durante o dia. E aí eu pensei, cara, tô fudido, né? Não vou, não vou, não vai dar, não, é quase que impossível dar exatamente aquele momento. E aí eu cheguei na empresa ali dos ônibus e faltava 10 minutos para o ônibus sair. E daí eu disse, cara, não acredito. Aí eu peguei uma passagem desse ônibus, cheguei lá com mais ou menos aí uma meia hora de antecedência ainda. Então, e aí, cara, e assim, ó, foi uma coisa que aconteceu muita coisa, eu ia para um lado, ia para o outro e chamava e ligava aqui e tentava pegar passagem lá e tentava entender o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá e eu entrei no avião, eu pensei, nossa, caraca, olha a quantidade de coisa que aconteceu. E eu olhei, era tipo 10:30 da manhã. Eu disse, nossa, cara, essa viagem nem começou ainda. E aí foi uma viagem muito longa, porque aí, quando eu cheguei lá na capital do Quênia, estava chovendo um monte. E aí eu tinha que ir para um outro aeroporto. E aí eu saí, aquela coisa assim, quando os países um pouco mais pobres, você vê que tem um monte de... países asiáticos tem muito isso de... um monte de taxista ali, né, tentando te abordar, tentando te levar para dentro do táxi. E era isso, eu não conseguia me desvencilhar, porque eu saía de um, vinha outro, e até que eu consegui chamar um Uber, eu caminhei quase 1 quilômetro lá para fora do aeroporto, porque o Uber não podia entrar, porque senão os caras espancavam o Uber. E aí consegui pegar o Uber, fui para outro aeroporto. Quando eu cheguei no outro aeroporto, cara, era uma salinha 4x4, assim, e faltava 12 horas para o meu voo. E aí, cara, não tinha nada para fazer lá dentro e era assustador, porque era uma salinha, um café e uma pista que parecia um aeroclube de interior, assim, cara. E aí foi meio assustador, mas no final acabou dando tudo certo. Foi uma história Caramba. meio engraçada. E a Bibi já sabia disso tudo, essas horas? Já tinha te dado bronca na orelha? Ou não? Você deixou para Nada, contar? né? Eu nem falei, cara, porque se eu falasse, ela era capaz de ela pegar um Uber e ir lá no aeroporto, me pegar pela mão e me levar no outro aeroporto, cara. Certeza. O pior não Eu ia, é o tudo que acontece, é a mulher buzinando na orelha, né? eu ia ficar ansiosa, me xingando ainda. Eu falei, cara, acho que nem vou falar nada, vou dar uma segurada nessa aí. Pô, bacana demais. É isso daí, eu acho que a gente vai fechando o serviço de hoje, vai fechando aqui os trabalhos. Agradeço imensamente o Alex aí compartilhar essa história conosco e compartilhar aí um livro também, como a gente disse anteriormente. Nos sigam aí nas redes sociais, Corre Podcast, Alex Tomé, bariátrico maratonista. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo. Se você tem vontade de fazer esse camp um dia, quem sabe aí nos projetos futuros do Alex, ele organiza aí para levar uma galera, eu tô dentro, já separei aqui meu cofrinho, então tenho vontade de fazer essa viagem, ao invés E de aí o cofre é grande, hein? Aí tem proventos. Ah, cofre. eu só quero deixar mais uma informação para quem quiser saber como é que eu fui, quiser dar uma olhada no Instagram, é The Kenya Experience, em inglês, The Kenya Experience. Então, só procurar no Instagram, eles têm várias informações, tem o site deles lá com a agenda de quando eles vão ter os camps, aí tem a agenda, que tipo é o camp, porque alguns têm de alto rendimento, tem para pessoas que são atletas normais, armadores como nós, tem para treinadores, e aí tem os valores, tem as datas, tudo bem certinho lá. Se quiser mais informações, é só dar uma olhadinha. Legal, depois a gente deixa aí o arroba e o site também na descrição de tudo que a gente for usar esse conteúdo maravilhoso. E para Boa. encerrar, temos a frase aqui, ó, frase corrida com Filosófica do filosofia. alto. Ah. O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Coco Chanel. Porra! Ah, eu tenho um livro para indicar. Eu falei bastante de sono hoje, né? E eu tô lendo um livro que é bem legal. Ele, às vezes, ele é até um pouco truncadinho, assim, mas ele é bem interessante. O nome do livro é Por que Nós Dormimos? E esse livro é bem interessante. Isso muda a rotina da pessoa, porque a pessoa vai ler isso, se ela não dorme bem o suficiente, ela vai passar a dormir, porque realmente é muito legal. E eu tenho uma frase que é minha, tá? Que dormir bem não dormir bem é necessário e não um luxo. Eu não lembro qual que foi exatamente a frase, mas era mais ou menos isso aí, entendeu a ideia, né? A gente trata dormir bem como luxo, cara, e não é uma necessidade. A gente precisa dormir melhor.
Eu também tenho um livro para indicar aí na saideira, chama Correndo com os Quenianos, Alex Tomé. Boa! Esse é o melhor livro que eu já li na vida, cara. E eu tenho uma frase que eu uso muito também não é de minha autoria, mas eu apropriei assim, que é tipo, o que é um peido para quem tá cagado? É o resumo da minha vida. Que frase aleatória, cara. Do nada, né? Do nada, cara, larga uma dessas. Aí eu uso muito essa frase, cara, quando tô naquela força ali no treino, não com vontade, enfim, do número 2, mas tipo assim, são 10 tiros de 1000, tô no 8. Aí eu sempre penso, o que é um peito para quem tá cagado, né? Vamos mais 2 aí, velho. Então é uma frase automotivadora. Ai, cara, muito bom. É o Tom Motivador do Instagram. Pode seguir lá. Paulo, valeu demais, Alex. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. Beijo. Até a Bons treinos próxima. aí. Valeu.